A gente, então, está aqui agora com o Samuel Lloyd, que é o diretor do Mineirão. Samuel, boa Olá, tarde. boa tarde, tudo bem? Obrigada por você ter aceitado aí o nosso convite. É um prazer participar de uma série especial dessa, né, por Minas Gerais, então eu que agradeço o convite. Samuel, vamos começar falando assim, teve uma pesquisa que foi feita por dois institutos ligados à UFMG, e essa pesquisa ela revelou aí que o Mineirão, ele consegue injetar quase 500 milhões de reais aí no estado por conta de toda a atividade de futebol que é realizada lá. Como é que surgiu a ideia dessa pesquisa? Bom, primeiro a gente precisava entender o que essa paixão que move tantas pessoas a fazer tantas loucuras, o que ela poderia movimentar na economia, né? Nós procuramos diversos estudos sobre os legados, né, dos grandes jogos esportivos, né, como Copa do Mundo e Olimpíada, e nós não encontramos nenhum estudo no Brasil que mostrasse essa relação de um evento que você faz esportivo, qual é o impacto que gera na economia. A gente acha que aquele impacto de comprar o ingresso, do torcedor ir ao estádio e comprar algum alimento, né, mas vai muito além. Essa pesquisa mostrou que um evento no Mineirão, um jogo no Mineirão, ele impacta não só a cidade de Belo Horizonte em diversos segmentos, mas também impacta outros estados, ou seja, faz com que o PIB do Brasil cresça. Então, esse é um estudo único, exclusivo, feito para o Mineirão, feito antes dessa pandemia, o que nos traz um retrato muito fiel desse impacto econômico dos eventos de lazer e entretenimento. Pois é, e a gente tem que lembrar que o Mineirão completou aí 65 anos agora em setembro, né? Ou seja, ele tem uma representatividade grande e as atividades que são ligadas ao futebol não são só na hora de vibrar pelo time, né? Sem dúvida. Na verdade, a gente tem a gestão de uma arena como o Mineirão, ela vai muito além do futebol, inclusive, né? Você precisa abrir a esplanada todos os dias para que as pessoas utilizem aquele espaço como um espaço de lazer aberto ao público gratuitamente. Já virou um point da cidade. Eu acho que é o melhor pôr do sol da cidade em Belo Horizonte, é o pôr do sol da esplanada do Mineirão. A gente também tem o Museu do Futebol, né, que guarda essa memória, né? O Mineirão, ele serviu também para mostrar como que Minas estava crescendo, né? 60 anos atrás, era um momento de economia incrível para Minas Gerais e o crescimento do futebol mineiro se deu também a partir, né, da fundação ali do Mineirão. A partir do momento que ele fica pronto, os times de Minas começam a tomar uma outra proporção nacional. Então, essa história é toda muito bem contada no nosso museu também. E a gente tem, é claro, a administração dos eventos culturais, né? A agenda da cidade se transformou com essa reforma do Mineirão, que trouxe a esplanada como um grande espaço de eventos e, de vez em quando, a gente também usa o gramado do Mineirão para a realização de grandes shows. Essa pesquisa ela demonstra só as atividades relacionadas ao futebol ou também mostra cultura e lazer? A pesquisa mostra, ela é bem ampla, ela mostra todos os impactos, né? Mas para você ter uma ideia, o impacto do futebol ele é muito maior do que os impactos dos eventos, muito em função do tamanho desses eventos esportivos, né? Então a gente tem eventos em competições internacionais, como por exemplo tivemos a Copa América, nós tivemos um Brasil e Argentina nessa conta, né? Então isso nos permite inclusive fazer algumas inferências que se a gente avaliar os tempos de Olimpíadas, Copa do Mundo, Copa das Confederações, esse resultado é ainda maior. Ou seja, o Mineirão se paga todos os anos, né? Se só em 2019 foram quase 500 milhões de reais, o nosso contrato, né, de reforma ele é de 667 milhões de reais, você vê que o Mineirão ele devolve para a economia mineira mais do que a reforma dele custou para os cofres públicos, né? Uhum. E agora, já que você falou que foi em 2019, agora 2020, né? A gente teve o início de um campeonato, né? E de repente, em março, tudo parou. E aí voltou agora no final de julho, início de agosto. Como é que foi administrar isso? Bom, primeiro foi um ano de exercitar e praticar a empatia, né? Sabendo de um vírus tão perigoso que tomou toda a população mundial, né? As pessoas mudaram seus comportamentos, não era possível que o Mineirão fosse na contramão. Então, no dia 16 de março, mesmo antes dos decretos, cientes da nossa responsabilidade com essas pessoas que confiam nessa marca, confiam nesse espaço, nós fechamos o Mineirão. A gente tinha um festival para acontecer no sábado seguinte, mesmo antes dos decretos, nós cancelamos
aquele evento. E agora a gente está na expectativa de como é que vai ser essa retomada, né? O que a gente entende existe uma agenda que foi colocada para 2020, ela não aconteceu. Para vocês terem ideia, o Mineirão cresceu nos últimos 4 anos, tirando 2020, 25% ao ano, e para 2020 a gente esperava um crescimento de 30%, de tão agitada que estava essa agenda. Muitos desses eventos estão represados, a gente está remarcando, tem pessoas que inclusive já compraram ingressos para alguns festivais, eles serão todos remarcados e os produtores se comprometeram a entregar essas experiências incríveis logo após essa vacina chegar e nos aliviar desse sofrimento de mundo sem eventos, né? Uhum. Mas como é que foi administrar, por exemplo, esse ano todo aí fechado, né? Basicamente só um mês que vocês tiveram de Mineirão aberto, 1 mês e meio, vamos colocar assim, e com a volta do futebol, do campeonato, mas não tem público, né? Então o movimento não é grande ali. Exatamente. Bom, para nós é triste, né? Não é uma realidade fácil. Com certeza vai ser o nosso pior ano do ponto de vista financeiro. Também foi um ano importante para a gente replanejar essa operação, repensar esse Mineirão, repensar o papel que ele tem na sociedade, né? Nós conseguimos olhar para dentro e fazer um planejamento de longo prazo para os próximos 10 anos do estádio. E o que a gente quer ser isso mesmo, essa plataforma de entretenimento que ajuda a agenda da cidade a se desenvolver, que traz oportunidades de música, campeonatos esportivos internacionais que sem o Mineirão não aconteceriam em Belo Horizonte. Então, nosso papel é continuar na busca dos próximos grandes campeonatos, dos próximos grandes eventos que podem movimentar a agenda da cidade. Mas realmente é um ano muito difícil, é um ano de... nós conseguimos manter a nossa equipe, a gente fez esse compromisso até novembro desse ano. Nós não demitimos ninguém, nós não reduzimos o salário. Essas pessoas que construíram o sucesso do Mineirão ficaram com a gente. Então, o Mineirão está muito pronto para essa retomada. A equipe continua a mesma, né, eu diria. Uhum. E isso traz para nós muita flexibilidade, muita capacidade de retorno muito imediato. Assim que for possível, nossa equipe está toda pronta para colocar a bola em jogo novamente, né, com todo mundo e recebendo todo mundo de braços abertos. Uhum. Samuel, você falou que ninguém foi demitido até novembro, mas de lá para cá já houve demissão? Não. Não, hoje a gente ainda está estudando, né, a possibilidade de fazer algumas reduções. Entendemos que ainda tem aí uns próximos 5 meses ainda muito difíceis, mas nós ainda não chegamos a nenhuma conclusão. Tivemos alguns papéis que foram remodelados dentro do nosso quadro, mas a equipe que está lá deve ficar até o final. Uhum. E com a expectativa de vocês acham que vocês conseguem movimentar o Mineirão a partir de quando? Bom, Se sair a vacina, as né? nossas previsões são a partir de junho do ano que vem, né? Então, lógico, vamos tentar fazer com que o público deguste um pouco do Mineirão, como a ação de receber o tropeiro em casa, que nós fizemos esse ano. As pessoas puderam mandar mensagens projetadas no estádio para as pessoas, Esplanada como um lugar de lazer ao ar livre, né? Que é muito melhor do que lugares fechados. Então, tem sido uma grande busca da população para curtir o Mineirão. Então, são essas as possibilidades. Até que, em junho, a gente acredita que a gente já tem uma flexibilização em função de um início da imunização. Eu sei que eu estou sendo um pouco otimista aqui, mas eu serei sempre um otimista. Então, quanto antes, melhor, né? Tem gente que acha que é antes até, né? Mas a gente tem que pensar, ter um pouquinho o pé no chão, né? Eu até acredito que a gente volte de uma forma gradual antes disso. Mas a gente realmente considera o meio do ano aí como um ano que eu posso... um período em que eu posso abrir o Mineirão inteiro para 60 mil pessoas, né? Que é nossa razão de ser. Mas eu não acredito que antes disso... A capacidade do estádio. Exatamente, né? Um estádio para 62 mil torcedores. A gente imagina que seja mais para o meio do ano, mas é possível que outras coisas menores, com distanciamento, aconteçam antes disso. É um pouco do que a gente está colocando no nosso planejamento para 2021. A gente vê que alguns estádios na Europa já estão retornando aí com público. E que tem, logicamente, né, os cuidados, que coloca 2, 3 cadeiras separadas e tudo mais.
Mas isso você não acha que é uma temeridade ainda, voltar lá? Já que a gente tem aí tantos casos ainda Eu acho, num pico como nós estamos, né, nós estamos numa ascendente nesse momento, né? Então é impossível cogitar algo parecido. Eu acredito sim numa curva descendente, caso a população realmente colabore, né? É importante que todos nós fiquemos em casa o máximo possível. E se sairmos de casa, que usemos máscara, álcool gel, né? E todas as medidas de prevenção que a gente puder. Mas eu não acredito. E no ponto de vista de comportamento do brasileiro e do torcedor, eu acredito menos ainda. A gente conhece a nossa natureza, a gente conhece a nossa cultura. O brasileiro, na hora do gol, ele abraça a pessoa que está do lado sem nunca ter visto antes, né? Essa é a nossa natureza. Então, eu acho muito difícil que as pessoas, num jogo de futebol e num jogo quente, um jogo de decisão, por exemplo, que elas consigam permanecer no lugar, mantendo esse distanciamento. Então, eu acho que é por isso que vai um pouco da nossa cultura também, que a gente não tenha visto no Brasil essas formas de flexibilização dentro dos estádios. Então é por isso que você acha que o Mineirão só deve realmente retornar em junho, julho? Exatamente. A nossa crença hoje é essa, querendo que esse prazo aconteça o mais rápido possível, né? Quem sabe maio, mas no nosso planejamento, a partir de junho do ano que vem, a gente pode ter o Mineirão lotado de novo. Samuel, vamos falar de futebol mesmo? Vamos. Porque se a gente fala que só do Mineirão, as pessoas vão falar, gente, né, como é que eles falam? Vão falar, fazer uma live sobre esporte, não fala efetivamente, né, dos três times daqui. Né? A gente tem Claro. aí a América, Cruzeiro e o Atlético, né, os três principais times, porque a gente tem outros também, mas um ano complicado, né, para o Cruzeiro, não é isso? Sem dúvida. É um ano complicado para o Cruzeiro, mas eu digo que é um ano que o futebol mineiro está sendo passado a limpo, né? A gente percebe movimentos muito importantes na gestão desses três clubes, né? A gente tem o Cruzeiro sanando todas as dívidas. Vocês devem ter visto, né, o acordo, depois de anos de litígio judicial, nós conseguimos finalmente firmar um acordo benéfico para ambas as partes, tanto o Mineirão quanto o Cruzeiro. E a gente percebe muita seriedade na diretoria em fazer com que esses projetos aconteçam. Todo dia a gente vê uma notícia de um novo acordo saindo em relação a alguma dívida do Cruzeiro, e esse é o primeiro passo para sanear as finanças do clube e o clube voltar a ser o que sempre foi, né? O Atlético até porque o clube começou aí com 700 milhões de reais com dívida no início do ano, né? É verdade. Então, assim, realmente, você conseguir reduzir esse passivo muda completamente o patamar como as coisas devem acontecer no futebol nos próximos anos, né? Pois é, e a gente tem agora aí o Filipão, que apesar de ser de uma leva mais antiga, vamos colocar assim, né, ele tá conseguindo bons resultados. Mas eu acho que ainda está difícil né, o Cruzeiro subir aí para a Série A no próximo ano. Ele tem, segundo as pesquisas aí, ele só tem 10% de chance, né? Eu acho que o Felipão entrou um pouco tarde, né? Acho que o Cruzeiro precisava de um técnico que tenha esse pulso, né, para motivar o time. A gente entende que ainda estava no meio daquele furacão, né? Imagina, quem estava no último jogo do Mineirão do ano passado, como eu, teve uma cena traumática, né? E aquilo deixa cicatrizes na alma das pessoas. Mas eu acredito que é um passo dado para um futuro próximo centenário do Cruzeiro, será muito próspero, assim como foi o primeiro. Esse é apenas um soluço numa história de 100 anos, né? Então a gente realmente acredita nisso, né? Não é o que a gente espera, já não é o que acontece com a América, né? Porque apesar dele estar um pouquinho longe de conseguir o título aí da Série A, mas ele, com certeza, ele sobe para a Série A, né? Ele sobe para a Série A da e ele Série está B, bem. desculpa. E vamos lá, ele está bem na Copa do Brasil, né? A América está bem na Copa do Brasil. Eu acho que é um motivo de orgulho para todos nós mineiros. E eu realmente acredito que é um ano que deixa o ambiente de negócios do futebol, no caso de Minas Gerais, muito mais organizado, né? As pessoas começam a acreditar nesse ambiente. Assim como o Atlético também, investindo na sua própria arena. Você vê que o Atlético está alinhado politicamente, né? Não tem chapas. Tivemos aí o novo presidente chegando também.
sem uma briga interna. As questões políticas no futebol, elas atrapalham muito também o resultado dentro de campo. Então, acho com que certeza. esse tem sido um ano muito importante para organizar a casa do futebol mineiro e a gente ter próximos anos muito próximos. Vale lembrar que, se a gente para analisar os últimos anos do Mineirão, o futebol mineiro nunca faturou tantos prêmios, né? Tantas taças. A gente teve Libertadores, Recopa do Atlético, quantos campeonatos brasileiros do Cruzeiro, Copa do Brasil, Cruzeiro sendo o principal campeão da Copa do Brasil, né? Com 6 títulos. Então, o Mineirão está acostumado com muitas vitórias, né? De 2013 para cá, se você contar todas as finais de campeonato que aconteceram, não tem nenhum estádio no Brasil que chega perto desse movimento esportivo do Mineirão. Obviamente, graças ao sucesso de Cruzeiro e Atlético. Os né? E agora, times aqui, exatamente. Feliz E a também gente com o América espera, né? chegando. Porque agora o Atlético está aí nessa, né? Vai para primeiro, vai para segunda, aí chega em terceira, aí sobe de novo para primeiro. Então tá assim, é um campeonato que realmente a gente tá sendo disputado partida a partida, né? Sem dúvida, mas veio para brigar com os grandes. Acho que é isso que é importante, né? Porque o Atlético é time grande, o Cruzeiro é time grande, o América está crescendo e eu acho que é isso que a gente quer ver no futebol, né? Então, esse mercado organizado e todo mundo vibrando, né? Com Minas no topo da pirâmide, né? Eu acho que esse que é o desejo de todos os mineiros. Uhum. Só para a gente encerrar, faz um balanço aí para 2021. Bom, 2021 a gente tem um primeiro semestre ainda um pouco lento em função ainda dos resquícios do coronavírus, dessa pandemia que a gente está vivendo, e temos um segundo semestre muito promissor, com jogos de Cruzeiro, jogos de Atlético, quem sabe o América também se anima na Série A a jogar alguns jogos grandes no Mineirão, né, com grandes clubes. Isso vai trazer ainda uma agenda mais agitada e ainda a gente tem toda uma programação cultural extremamente especial, resultado das marcações de 2020 que não aconteceram e também novidades que vêm por aí. Então, a gente pode esperar um segundo semestre muito agitado. Eu falo que, se depender da agenda do Mineirão, vai ser festa todos os dias depois que essa vacina sair. Agora, me fala uma coisa, foi difícil negociar com todas essas produções que foram canceladas? Não, os produtores do Brasil se uniram em relação a esse problema do coronavírus. Eu acho que foi o momento que eu vi essa comunidade, de fato, mesmo concorrente, se dando bem, todo mundo no mesmo barco, tentando resolver essas questões. É claro que são problemas gigantescos do ponto de vista financeiro para esses produtores, né? Muitos já tinham vendido ingressos, já tinham bandas contratadas, hotéis, né? E tem, como a gente falou, né, nessa pesquisa, em que 488 milhões de reais impacta o futebol, né? O futebol impacta a economia, mas tem outros 300 milhões de reais que os eventos impactam a economia. Então tem rede hoteleira, tem turismo, tem bar, restaurante, todo mundo sofre com essa falta de atividade. Então, isso tudo deve voltar com muito vigor. Guardem seu dinheiro aí, porque a programação vai estar intensa para assim que a vacina sair, tem muita programação bacana. Olha, o que todo mundo espera, né, Samuel? Que essa vacina saia, que a vida volte ao normal, né? É verdade. Eu não acredito nesse novo normal, não, sabe? Eu acho que nós vamos voltar ao antigo normal mesmo, que é o que a gente gosta de abraçar, beijar, aglomerar. E é isso que a gente está esperando. Mas isso só depois. Isso se as pessoas se conscientizarem agora para usar máscara, ter álcool, né? Passar álcool gel, ter uma higienização e ter muito cuidado mesmo, né? Sem dúvida. Mas olha, eu acho que com os números crescendo, as pessoas vão pensar um pouco mais em se segurar nessas festas de final de ano, para a gente ter aí um janeiro, um fevereiro um pouco melhor e menos, com menos mortes, né? Eu acho que o que a gente tem que segurar são as pessoas que sofrem perdendo quem ama, familiares, né? E pessoas tão importantes para a gente na sociedade também. É verdade. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje em Dia ao vivo. É uma boa sorte para vocês aí, um bom ano, né, para todos nós, né, mas principalmente no esporte, que também ajuda a aliviar as tensões, não é isso? Sem dúvida. Acompanhe pela televisão enquanto a gente não pode ir para o estádio, mas em breve estaremos todos juntos. Obrigada. E um Feliz Natal para você. Para você também e parabéns para Minas Gerais, né? 300 anos de história. É verdade. Muito obrigada. Então, eu conversei aqui com o Samuel Lloyd, que é o diretor do Mineirão,
que falou aí para a gente sobre essa pesquisa, né, de quanto que o futebol impacta também na economia aqui do estado ao longo, e aí a história do Mineirão ao longo dos 300 anos de Minas Gerais. Lembrando que hoje em dia, ao vivo, tem o apoio das faculdades Kennedy e Promove. Samuel, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite.